Hoje eu vou contar para vocês quais são as principais vantagens e desvantagens de se trabalhar com vendas de software. Esse é um vídeo que eu estava querendo fazer há bastante tempo, porque é um assunto bem legal, é algo que eu acho que vocês vão gostar bastante de saber o que vocês têm a ganhar, o que vocês têm a perder atuando como executivo comercial. A primeira vantagem que eu vou falar para vocês é exatamente o que eu sei que vocês querem que eu fale sobre: remuneração variável. É claro que atuando como executivo comercial, isso é uma das primeiras coisas que atrai alguém que está buscando uma posição comercial, buscando uma posição que consiga melhorar o seu patamar financeiro. E a atuação como executivo comercial normalmente vem acompanhada de um salário variável. Então você possui um fixo mais um salário variável que ele depende de determinados fatores. Esses fatores são variáveis de acordo com a empresa. Hoje em dia o que eu vejo de mais comum é você possuir uma meta e, caso atingir essa meta, você vai ganhar um percentil do seu salário fixo. Então, por exemplo, você ganha R$5.000 de salário fixo. Se você é um hunter ou você é um account executive, alguém que vai trazer negócios para dentro de casa, você vai ter, por exemplo, uma divisão de 50% e 50%. De uma maneira bem prática, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagine um account executive hunter que ele ganha R$5.000 de salário fixo. É bastante comum que haja então uma meta. Atingindo essa meta, ele vai ganhar mais R$5.000 de salário variável. Isso é o que eu vejo acontecendo em empresas onde há um salário competitivo. São empresas de tecnologia, de médio para grande porte. Claro que depende muito de empresa para empresa o quão agressivas são essas metas e o quão difíceis são de atingirem. Existem algumas particularidades, por exemplo, um gatilho, ou às vezes tu tem um gatilho, então tem que ter um mínimo de atingimento para começar, ganhar um variável. Você tem também o multiplicador, então se você passar de 100% de atingimento, você ganha mais do que isso. Enfim, não vou entrar tanto nos detalhes da remuneração variável, mas isso é de fato algo que atrai muito pessoas que não são da área de vendas ou que faz com que as pessoas que estão em vendas continuem em vendas porque elas gostam de fato de ter essa remuneração variável. A segunda vantagem que eu vou falar para vocês é sobre a liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Com a vinda da pandemia, ficou muito mais comum que os executivos, assim como outras profissões, consigam trabalhar de casa ou remotamente de qualquer lugar. Mas a profissão de account executive, account manager, isso já era algo que acontecia antes, tanto que eu já trabalhava antes da pandemia, mais ou menos 2 anos antes da pandemia, eu já trabalhava remotamente de casa. Então isso é algo que já acontecia antes e, claro, com a pandemia foi impulsionado. Então isso é um dos grandes benefícios que eu vejo nessa atuação em trabalhar como executivo comercial, porque você vai ficar o dia inteiro fazendo reuniões, ligações, videochamadas, demonstrações, envio de propostas e tudo isso pode ser feito remotamente. Inclusive, mesmo nas posições onde você lida com empresas enterprise, empresas key account, que normalmente tem visitas operacionais aos clientes, essas visitas não estão acontecendo por causa do Covid, tá? Então isso é algo que é realmente bem legal nessa posição e você sabe que você vai conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo. Inclusive aqui no meu canal vocês têm um vídeo meu viajando para Florianópolis, trabalhando de lá. Eu trabalhei lá mais ou menos uma semana, acho que foi uns 9 dias. Então dê uma olhadinha aqui no vídeo aqui em cima que vai aparecer para vocês, porque é bem legal para vocês verem como é que eu fiz para conseguir me organizar trabalhando de lá, num ambiente diferente, sem um escritório que nem eu trabalho aqui, mas é totalmente possível e vocês conseguem manter a produtividade tranquilamente. Terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre expandir o network. O que é o network? É a rede de contatos que vocês têm. Então, trabalhando como executivo, vocês vão conhecer muitas pessoas de áreas diferentes, de empresas diferentes, segmentos diferentes. Isso vai agregar muito. Lembre-se sempre de adicionar essas pessoas no LinkedIn, criar de fato uma conexão com elas. Conseguindo criar essa rede de contatos ao longo dos anos, vocês vão inclusive trocando de empresa, trabalhando em outras organizações e mantendo esses contatos. Isso é muito bom porque isso agrega valor para vocês como profissionais, além, é claro, de ter interações bem legais com pessoas novas
E eu particularmente acho isso um dos pontos excelentes da área de vendas. Você conseguir se interagir com muitas pessoas e aos poucos você vai criando uma rede bem grande de contatos. O último ponto que eu vou trazer para vocês é sobre competitividade. E eu trago isso de maneira positiva porque se você é, assim como eu, alguém competitivo no seu âmbito pessoal, eu sempre quero melhorar na musculação, quero aprender um instrumento novo, eu defino metas para mim mesmo pessoalmente, então eu consigo utilizar esse meu lado competitivo no trabalho. Isso é muito bom porque faz com que eu consiga atingir mais metas, desenvolver projetos novos com os clientes, e isso é algo que você vai conseguir impulsionar na sua carreira de vendas. Isso vai te ajudar a cada vez vencer mais. Então, se você é alguém competitivo, considere isso algo como muito bom e você vai ter bastante sentido trabalhando como executivo comercial. Vamos então para as desvantagens de se trabalhar como executivo comercial. E a primeira desvantagem que eu vou trazer para vocês é, pasmem, remuneração variável. Assim como ela é uma vantagem dessa carreira, ela também pode ser uma desvantagem. Eu já trabalhei em várias empresas e em quase todas elas eu passei por processos de reduções ou reajustes na remuneração variável. Então, sempre que se fala em reajuste e remuneração variável, todos os vendedores ficam muito preocupados porque normalmente é algum tipo de reajuste para, de alguma maneira, diminuir ou dificultar essas metas serem atingidas, ou o volume de dinheiro que vai ser pago ao atingir essas metas acaba diminuindo. Claro que há exceções, há empresas que estão com a sua remuneração variável desatualizada e o mercado acaba pagando mais e elas têm que se reajustar. Mas, da minha experiência, trabalhando com as empresas, a maioria muitas vezes acaba sendo reajustes, e isso é uma desvantagem porque causa um estresse, causa uma dor de cabeça, você tem que lidar com a sua liderança. Muitas vezes você pode até utilizar isso como uma maneira de renegociar o seu salário fixo, conseguindo algum aumento para compensar. Mas enfim, é algo estressante e é algo que acaba que vocês têm que lidar com o dia a dia. A segunda desvantagem do cargo de executivo comercial são as metas. E isso não é padrão para todas as empresas. Inclusive, acho que um dos pontos que eu mais me preocupo na hora de buscar uma empresa, na hora de me sentir valorizado, são ter metas atingíveis, porque isso impacta diretamente com a motivação do vendedor. Se ele começa o mês e ele tem uma meta que ele sabe que ele não vai bater, ele fica muito desmotivado, ele acaba não conseguindo fomentar negócios, não vai atrás do que ele gostaria de fechar de oportunidade, porque ele sabe que é algo inatingível. Isso acaba sendo algo muito prejudicial. E isso, infelizmente, acontece bastante. Especialmente em empresas startups que estão começando. Por quê? Elas não têm um histórico de vendas, então elas têm dificuldade de criar metas. E elas normalmente querem crescer de uma maneira muito rápida. Eles querem escalar o negócio. Então, às vezes, tem uma meta X no mês seguinte tu tem 2x, depois tu tem 3x, então a tua meta vai escalando muito, fica cada vez mais difícil de você bater a meta. Então pense bem antes de se aplicar para uma empresa e tente entender se você já tem alguém que trabalhou lá naquela empresa e possa te dar uma dica sobre as metas, ou até você pode ir em sites onde as pessoas põem recomendações das empresas para saber como é que funciona as metas da empresa. Isso é algo que, infelizmente, durante o processo seletivo é muito difícil de você conseguir entender. Mas depois de algum tempo, você estando na empresa, é algo que é importante que você valorize se a sua empresa consegue ter metas atingíveis, metas que realmente são positivas para você conseguir atingir o seu resultado e se manter motivado. E o último ponto que eu queria trazer de desvantagem na carreira é basicamente histórico não garante resultado. O que significa isso? Se você foi um ótimo vendedor no ano passado e atingiu 500% da sua meta, isso não garante em nada que você vai atingir a sua meta esse ano. E existem vários fatores que podem influenciar para você não atingir essa meta. O mercado pode estar em recessão, a carteira de clientes ou a região que lhe foi designada está com algum tipo de problema, competidores fazendo estratégias agressivas no mercado, o seu produto está com instabilidade, então o cliente, na hora de testar, vai ter problemas e não vai fechar com você. O grande problema é, mesmo que você tenha alta performance no mês anterior ou no período anterior, isso não garante que você vai ter no próximo. Então sempre acaba sendo começar do zero, você sempre vai ter que ir criando novas oportunidades
para você conseguir ter um bom resultado e atingir a sua meta trimestral, semestral, anual, dependendo de como for. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um joinha para que eu saiba que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e, claro, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo meu. Eu posto vídeos todas as semanas relacionados a vendas, tecnologia, trabalho remoto. Será um prazer ver você no próximo. Até mais!